Estimados irmãos e irmãs, estamos celebrando a Epifania do Senhor. O que quer dizer a Epifania para nós? O profeta Isaías, na primeira leitura, nos ajuda a compreender um pouco desse mistério ao dizer: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que a terra estava envolvida em trevas, e nuvens escuras cobriam os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifestou sobre ti. Ainda é tempo de Natal, e nós celebramos este grande mistério do nascimento do Filho de Deus em nosso meio, como um de nós. Um Deus que não se faz grande para nos humilhar, mas um Deus que se humilha, se fazendo pequeno, humilde, para nos mostrar o caminho. E assim, essa luz que se manifesta, que Isaías conta há mais de 600 anos antes de Cristo, essa luz é Jesus Cristo que vem ao nosso encontro. Porque nós andávamos nas trevas, nós estávamos ainda na escuridão. Assim, os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão da tua aurora. Levanta-te, olha para Jesus, Ele é a luz. E ainda para aprofundar mais sobre o que é a Epifania, São Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala de algo muito grande que Deus concedeu a ele, de anunciar o Senhor às outras pessoas. E é o que nós recebemos aqui dentro. Nós viemos até aqui para receber o Senhor, ouvir a sua palavra e imitá-lo na nossa vida. Mas às vezes nós achamos que termina aqui dentro. Mas tudo o que aprendemos aqui, nós somos obrigados e também somos instruídos a praticar lá fora. Porque caso contrário, não valeria nada perder tempo para vir até aqui. Não valeria de nada passar uma parte da manhã de vocês aqui, se tudo que a gente ouve, fala, reza aqui dentro, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então Paulo fala: se ao menos soubesses da graça que Deus me concedeu para realizar esse plano ao vosso respeito, e tivesse um pouco do conhecimento desse mistério, nós não faríamos ideia. Este mistério Deus não faz conhecer aos homens das gerações passadas. Veja, profetas, Moisés, muitos que passaram antes de nós, esses não tiveram a alegria de saber que o Filho de Deus se encarnaria, que Jesus Cristo habitaria no nosso meio. Mesmo assim, eles tiveram fé e seguiram os caminhos de Deus. E nós hoje, se formos pensar, a coisa é mais fácil, porque Deus concretizou a sua promessa. Ele colocou o seu Filho no mundo para nos levar de volta até Deus no céu. Por isso Jesus se diz que é o caminho, a verdade e a vida. Mas com a Epifania existe um diferencial, que Deus não escolhe somente um povo para Jesus Cristo se manifestar. Deus escolhe todos, toda a raça humana. Assim, diz São Paulo, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados às promessas de Jesus Cristo por meio do Evangelho. E aí, quando nós chegamos ao Evangelho, nós notamos que existem magos que notam uma estrela no Oriente que passa e anuncia algo diferente. Algum de vocês já deve ter pressentido algumas coisas diferentes no seu ser, na sua consciência. Diz uma Constituição do Vaticano II, Gaudet Spes, se eu não me engano, número 16, que na nossa consciência, no mais íntimo, Deus fala e conversa com a gente. Só que às vezes nós não damos atenção a isso. E pode ser que esses magos viram a estrela, mas é mais certeza que eles souberam por meio da sua consciência ouvir que Deus estava falando no coração deles. E assim foram ao encontro do menino. Eles conseguiram chegar direto ao menino Jesus? Não. Quantos reis magos eram? Nós não sabemos. Aqui no presépio tem 3, porque se diz ouro, incenso e mirra.
Mas aqui o evangelista não coloca número de magos, não coloca número, porque as nações pagãs, nós somos muitos. Todos nós hoje somos magos que estamos caminhando para ir ao encontro de Jesus. Aí nós encontramos um problema que o próprio evangelho nos relata. Para procurar Deus, nós vamos no poder, nós vamos na riqueza, nós vamos no alto, e aí nós chegamos até Herodes. E Herodes é uma pessoa poderosa, Jerusalém, uma cidade importante, ficam preocupados, porque chega gente de fora e fala que nasceu o rei dos judeus. Eles que estão no meio dos judeus não sabem, e gente de fora vem falando isso. Como assim? E aí eles, para descobrir aonde o menino haveria de nascer, vão até as Sagradas Escrituras e descobrem que em Belém nascerá o menino. O que isso tem a dizer para nós? Quando nós estamos caminhando ao encontro de Jesus, ao encontro de Deus, e nós nos perdemos ou achamos que estamos certo, quem que a gente deve consultar? A palavra. A palavra, todo mundo tem uma Bíblia em casa. A palavra de Deus é luz para o nosso caminhar. A palavra de Deus nos ajuda a descobrir o que Deus quer falar em nossa vida. E vejam, no palácio tinha mestres, sábios, escribas, e eles tinham a palavra em suas mãos e não utilizavam dela para ir até o menino Jesus. Precisou vir outras pessoas para inquietar eles, para eles ter essa noção. Mas Herodes tem um plano malvado em relação a isso. Descobrir aonde o menino nasceu para ir lá e matá-lo, pois o menino era uma ameaça ao seu poder, era uma ameaça ao seu império. E às vezes a gente faz isso também. Alguma coisa que vem de Deus, que pode mudar a nossa vida, que pode nos converter, a gente mata, corta pela raiz, porque essa vida que eu levo atualmente, está tudo bem, está cômodo. Eu venho à missa, venho à celebração, às vezes eu rezo o terço, leio a palavra de Deus, mas vivo naquela mornidão ainda, como se eu estivesse cumprindo tudo certinho, isso já garantisse a minha salvação. Os grandes santos falam que, mesmo quando eles pecavam por poucas vezes, eles mesmo assim eram indignos do céu e só se salvariam pela misericórdia de Deus. E às vezes nós permitimos que Herodes entre na nossa vida e deixe que a gente percorra o mesmo caminho. Herodes tinha medo, mas o medo dele era de perder as suas regalias, medo de perder o bom status, a boa imagem. Nós como cristãos, nós não podemos ter medo de perder isso. Aí os reis vão até Belém, e lá, quando estão se aproximando, a estrela aparece novamente e indica aonde o menino nasceu. Chegando diante do menino, eles se prostram e o adoram. E é o que nós devemos fazer: adorar Deus sobre todas as coisas, todos os dias, abrir o nosso coração a Ele. O que os reis oferecem é ouro, incenso e mirra. Isso nos ensina o quê? Que nós não só oferecemos aquilo que nós temos de bom e de melhor a Deus, nós temos que oferecer também os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas limitações, até os nossos pecados nós temos que colocar diante de Deus, para que assim Ele possa trabalhar em nós. E é dessa forma, meus irmãos, que Deus vai falar conosco para que a gente possa tomar outro caminho, para que a gente não volte aos Herodes da nossa vida, mas que a gente siga realmente aquele caminho que Deus quer que a gente sigamos. Então, é preciso ter o coração humilde, o coração aberto, para seguir esta vontade de Deus e permitir que a gente chegue até Ele e o adore verdadeiramente. A nossa vida, a nossa fé, isso passa. Isso é só aqui na terra. Mas e depois? O que seremos? Para onde vamos?
Nós nunca devemos esquecer essas perguntas, mas devemos sempre nos lembrar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem nos ensina a ter uma vida reta, a sermos santos, a buscarmos a perfeição e assim começar de um mundo melhor a habitar na cidade celeste, no reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.